Agora nós vamos falar um pouquinho da plataforma no site da ANA, já quase finalizando aqui, temos só mais algumas. Então, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, que também vai disponibilizar aqui dados relevantes sobre a questão da água e do saneamento no Brasil. Então aqui vocês podem ver, é um atlas interativo, né, na web, mananciais e sistemas. Então tem já infográficos aqui, trazendo essas informações, segurança hídrica. Então são vários tópicos que podem ser explorados. Aqui, por exemplo, mapa da segurança hídrica. Então, além dos infográficos, né, que a gente observou ali, a gente tem aqui essas plataformas digitais interativas também com essas informações. Vamos colocar aqui a legenda. Então, índice de segurança hídrica urbano. Então, podem observar aqui, nesse caso, a escala de cores, o rosa aqui próximo do vermelho, a gente tem um índice de segurança hídrica urbano mínimo, indo até esse azul mais clarinho aqui, onde esse índice é o máximo. Então, vamos observar a nossa região aqui, Triângulo Mineiro. Podem ver que aqui a gente tem um cenário até favorável, né, na maior parte dos municípios, incluindo Uberlândia, sobre a questão da segurança hídrica. Inclusive aqui a gente tem nessa escala já a rede de drenagem, né, dos principais cursos d'água. Então podem ver aqui, inclusive o Rio Araguari, o Rio Paranaíba, o Rio Grande, dentre outros. E na medida que eu vou aproximando, né, alterando a escala, a gente vai ter também aí a presença da rede de drenagem com um maior nível de detalhe. Bom, aqui nas camadas a gente pode selecionar, então eu posso retirar essa visualização da hidrografia, por exemplo. A divisão por unidades da federação também. Então, a gente tem outros dados aqui, a cobertura da rede de distribuição. Vamos retirar aqui esse índice de insegurança, que aí a gente vai ter a cobertura da rede de distribuição. Eu posso manipular também essas legendas para poder melhorar a minha visualização. E aqui então eu vou ter essa cobertura da rede de distribuição, indo de menor que 50% até maior ou igual a 97%. Então, também aqui uma quantidade de informações relevantes aí para a gente estar explorando. Aqui as unidades de captação, tanto as superficiais como as subterrâneas, né? Então, descritas aí nos pontinhos. Então, como vocês podem ver, há uma série de informações sobre essas questões. Painéis de indicadores também, que diz respeito aí a esses dados, né, de captação, eficiência do sistema, da distribuição, uma série de dados relevantes aqui também nesse outro painel. Mas há muita informação, então vamos já passar para o próximo aqui, porque depois vocês precisam navegar com mais tranquilidade aí para ir acessando todos esses dados. Aqui eu tenho uma outra plataforma, né, onde eu tenho mais mapas interativos, infográficos, com outras informações também. Então, usos construtivos por água por município, né? Aqui mais uma vez a legenda.
Vamos ver as camadas aqui. Uso consultivo. Então, aqui a gente tem, mais uma vez, essas informações na legenda para a gente. Então, a distribuição por macro-região hidrográfica, mesorregião. Agora sim ele carregou. E aqui a vazão retirada por metros cúbicos por segundo. Então, aqui mais uma vez a cor mais intensa, né, o marrom, é onde a gente tem essa maior vazão retirada para o abastecimento por usos consultivos, como já foi descrito ali. Então, observem aqui em Uberlândia, a gente tem aí uma retirada, né, uma vazão expressiva aí de 2.500 a 10.000 metros cúbicos por segundo nessa região aqui, que engloba aí parte da bacia do Rio Berabinha e também do Rio Araguari. Aí, a gente cruzando os dados, a gente, obviamente, pode inferir que há uma correlação aqui com relação à predominância da ocupação de atividades agropecuárias no território do município de Uberlândia e adjacências, né? Então, trazendo aí informações das plataformas para poder auxiliar também nessas análises para extrair as informações necessárias para utilizar em sala de aula. E essa outra aqui, que é um relatório mais atualizado. Então, nessa aqui, antes disso, tem uma série de dados também. Como eu disse, a gente não pode agora analisar todas elas com calma, mas fica aí a referência para vocês pesquisarem. E a conjuntura dos recursos hídricos no Brasil em 2021. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, infográficos sobre o ciclo da água. É bacana porque ele é interativo também, dá para visualizar ele inclusive em tela cheia. Então aqui eu tenho as informações, né, vazão gerada, entrada de outros países, precipitação, então seriam as entradas, né? Aqui já é evapotranspiração, os reservatórios e assim por diante. Então, mostrando um pouco dessa dinâmica aí, né, do ciclo da água. Aqui também outra plataforma interativa que vai mostrar aí, como vocês podem ver, dados de precipitação, evapotranspiração. Então, cada um desses ícones vai indicar para a gente aí um desses fatores. As unidades de gestão dos recursos hídricos, né? Então aqui eu tenho as informações, ó. Se eu clicar sobre uma delas, vamos pegar aqui a do Paranaíba, ele vai destacar ela para mim nesse mapinha. E uma série desses dados aqui, desde 2009 até 2021. Aqui nesse menu lateral, eu vou para os outros tópicos, né? Qualidade e quantidade da água. Mais uma vez também um painel interativo que é interessante para ilustrar isso para os alunos, né? Então, poluição pontual, poluição difusa, autodepuração, estação fluviométrica, sala de situação, né? Então, descrevendo aqui cada um desses elementos que contribuem para o monitoramento hidrológico. Aqui a gente vai ter também outras informações úteis. Está carregando aqui ainda. Então aqui também estações de rede hidrometeorológica nacionais. Depois, no 3, os usos da água. Aqui, então, a caracterização, né, desses usos, geração de energia, turismo e lazer, pesca e agricultura. E depois ele vai trazer mais à frente, deixa eu ver se a gente consegue visualizar aqui, aquele gráfico atualizado com a distribuição desses usos por setor.
aqui, usos construtivos setoriais da água. Então, abastecimento urbano, rural, indústria, mineração, termoelétrica, animal e irrigação. Então, como vocês podem perceber, animal e irrigação são os que mais consomem. Aqui ele trouxe já filtrado pela região de Xingu, mas a gente pode trazer isso para outras regiões, né? Então, Paranaíba. A gente consegue ver aqui que a irrigação é o que está sendo o setor, né, que está consumindo aí a maior quantidade de recursos hídricos nessa região. E mais uma vez é retirada em metros cúbicos por segundo. Então é uma plataforma também muito útil aí para trabalhar com esses dados em sala de aula. Depois, dados sobre o solo e agropecuária, que é essa plataforma da Embrapa. Então, no Mapa Biomas a gente já viu um pouco disso, a gente viu que a Ana traz informações também sobre a questão da irrigação, e aqui a gente vai ver coisas relacionadas, informações relacionadas, por exemplo, a solos, as atividades de agropecuária. Então, há uma série também de informações aqui. Podem ver aqui já informações de estados, né? Então, Ceará, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte. Então, muitas informações aqui que podem ser trabalhadas com base na questão da agropecuária no território brasileiro. Vou abrir um desses aqui. Então, aqui a gente observa o trimestre menos chuvoso no estado da Bahia, que obviamente é um dos fatores que vai influenciar aí também na produção agropecuária. Essas informações podem ser trabalhadas, por exemplo, no sétimo ano, né, quando a gente trabalha as regiões aí, então pegar exemplos de estados, como a gente viu aqui, que tem bastante informação do Nordeste brasileiro, mas nesses filtros aqui a gente vai achar aí informações também de outros estados, né? Então há uma infinidade de informações aqui nessa plataforma da Embrapa GeoInfo. Depois, sobre a exploração espacial, além daquela parte do Google Earth que eu já apresentei, a gente tem também a Eyes on Exoplanets, que é da NASA, que também pode ser acessada via web. E aí, obviamente, as informações estão em inglês, mas aqui, por exemplo, ó, o Sol, eu posso clicar que ele vai levar àquela visualização. Então, aqui a visualização do planeta, desse sistema, o sistema e a estrela. E assim a gente consegue fazer para todos os sistemas. Eu posso comparar, por exemplo, com o Sol do nosso sistema. Posso procurar por planetas também. Então ele traz diferentes planetas e sistemas. É interessante para ver essa infinidade de sistemas também que a gente tem. De cada um desses sistemas ele traz também a estrela, né, correspondente ao nosso Sol, por exemplo, e as missões aqui. Então é uma plataforma experimental, pode ver aqui beta, mas que tem também aí
inúmeras possibilidades. Mais uma vez aqui o comparativo com o nosso Sol também é bastante útil. E aqui eu posso ampliar a visualização dela também para tela inteira. A NASA tem outras plataformas também, né, que a gente pode utilizar. Essa aqui é uma das opções. Então fica como dica aí para que vocês pesquisem outras também. Agora sobre os abalos sísmicos. Esse monitor sísmico da USP, então podem observar aqui, ele traz o último evento significativo, que foi na região do Chile, da Argentina, nessa região da borda aqui, né, entre os países na fronteira, a data da ocorrência desse último evento, a localização dele, né, nesses dois mapas, e aqui ele traz então a localização com o sistema de coordenadas, né, latitude e longitude, a profundidade e a forma como ele foi detectado também, né? Então aqui a gente tem uma legenda para compreender. Vejam que esses triângulos são as estações sismográficas e o quadradinho preto são as cidades importantes. E aqui a gente tem nessa escala, de acordo com a dimensão do círculo aqui, a magnitude, né, desses eventos e a cor do círculo vai indicar aí se ele ocorreu na última semana, no último dia ou na última hora. Então, são informações também bem úteis. Quando eu vou em um deles, ele traz de forma detalhada essas informações aqui em cada região, qual que foi a magnitude, né, desse evento, a profundidade e a localização precisa, né? Então, isso aqui são obtidos, obviamente, por dados daquelas estações sismográficas que a gente observou. E ele traz essa informação aqui, mais uma vez, no mapa. Então, eu clicando, eu tenho essa informação aqui no Brasil, por exemplo, né? Esse evento que foi detectado em Araguaiana, Mato Grosso, com magnitude de 3,3 graus. Isso aqui foi daquele último evento, que foi no dia 14 de 8 de 2022. Então, eu posso obter esses dados também. Pode ver que já foi feito o download. Observar a tabela, o mapa e ativar os filtros aqui, de acordo com esses critérios. Bom, então é uma ferramenta também bem interessante aí quando se está trabalhando a questão da geologia, desses eventos, né, que ocorrem aí, como tremores de terra, vulcanismo. Então, os abalos sísmicos aqui resultantes desses eventos, eles vão ser representados nessa ferramenta que a USP disponibiliza. E, por fim, a gente vai ter então algumas informações aqui também sobre essa infraestrutura de redes, né? Então, primeiro a gente tem aqui os cabos submarinos. Observem aqui, quando eu passo o mouse, ele traz um nome para mim. E se eu clicar sobre um deles, ele destaca ele no mapa para eu saber mais exatamente quais os pontos do território que ele está conectando. E além disso, eu tenho aqui informações como o ano e o mês em que esse cabo foi instalado, né? E esse aqui, vocês vejam, tem mais de 10 mil quilômetros, quase 11 mil quilômetros. Aqui, então, quem administra, né? A empresa que faz a administração. E eu consigo também até o link para poder acessar mais informações sobre essa infraestrutura de rede.
Então é bem interessante para a gente ver, né, essa densidade também, principalmente no hemisfério norte aqui, conectando os Estados Unidos e a Europa, Estados Unidos e o leste asiático. O que a gente vai ver, por exemplo, como um padrão quando a gente fala do fluxo também de aeronaves no mundo. Então aqui, aceitar os cookies aqui para a gente conseguir visualizar. Observem, isso aqui é a visualização dos voos em tempo real, que essa densidade de fluxos também, né, comparada aqui fazendo uma comparação entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, diante de toda essa questão que envolve aí os fatores econômicos, históricos, né, de acumulação de capital, de riqueza. Então, a intensidade de fluxos entre essas regiões do norte, como se convencionou chamar, a gente vai observar que ela é muito mais intensa, né, na região aqui hoje da China, também do leste asiático, justamente em função desses fatores históricos e econômicos aí que contribuem para que haja uma intensidade de fluxos materiais e imateriais muito maior nesses continentes. Então, dá para explorar por meio desses exemplos também em sala de aula com os alunos essas informações. E aí obter detalhes, né? Então aqui, por exemplo, eu consigo observar a rota já percorrida, eu tenho informações do horário de saída e de chegada previsto desses voos, né? Então, esse aqui, por exemplo, também, que saiu de Lisboa em direção ao Rio de Janeiro. Esse aqui que veio dessa região, então, da Etiópia para São Paulo. Então é bem interessante, né, para a gente observar essas rotas de voo também. E, como eu disse, aonde que a gente encontra essa maior densidade desses fluxos e os fatores que colaboram, né, corroboram para essa ocorrência. Bom, então, com relação a essas plataformas aí, pessoal, como vocês viram aí, são plataformas que trazem um conjunto de informações muito amplo, que filtrando, né, de acordo com os interesses aí, os temas que estão sendo trabalhados nas aulas, a gente consegue enriquecer bastante as aulas, tornando elas também um pouco mais dinâmicas, né, trazendo esse conteúdo aí junto dos conceitos que a gente trabalha e junto do conteúdo que o livro didático, né, que é o suporte que a gente já tem em sala de aula também aponta para complementar, né, e estimular um pouco mais o estudante a se interessar sobre essas temáticas, sobre a geografia como um todo. Bom, então depois eu vou passar uma proposta de atividade para vocês desenvolverem também, com a finalidade de vocês aplicarem isso junto aos estudantes. Na verdade, mais uma sugestão, uma proposição de aplicação de uma dessas ferramentas para desenvolver esse trabalho junto com os alunos. Eu espero que tenha contribuído. O material vai ficar disponível para vocês junto também dos vídeos, com os links e espero que tenham um bom proveito na utilização dessas ferramentas também na sala de aula. Obrigado, até mais.